Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos programadas para o ano de 2023. São vídeos relacionados a tema de história, de geopolítica e também de atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui na nossa cidade de Cuiabá e também aos amantes de história em geral. Bom, pessoal, na aula de hoje nós veremos como que se verificou, em termos históricos, a destruição do Império Inca através do Francisco Pizarro, do conquistador Francisco Pizarro, que encontrou o Império esfacelado por uma guerra civil entre os filhos do falecido imperador, o Huáscar e Atahualpa. Façam um bom proveito, tá, pessoal? Bom, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando os sininhos para receber as notificações e também deixando o like para que esse vídeo ganhe relevância junto aqui à plataforma do YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bom, pessoal, iniciando a nossa aula aí sobre a conquista do Império Inca, nós temos aí que no dia 16 de novembro de 1532, Atahualpa, 13º e último Sapa Inca, o nome dado ao imperador, caiu na emboscada preparada por Francisco Pizarro. Começava a tragédia que dizimou milhares de incas, submetendo todo o império e destruindo uma brilhante civilização aqui na América do Sul. Na época da chegada dos espanhóis na América do Sul, o Império Inca passava por uma crise de sucessão. A morte do Inca Huayna Capac, em 1528, desencadeou a luta pelo poder entre seus dois filhos, Atahualpa e Huáscar, que o imperador morto havia tido de duas esposas diferentes. Nascido em Cusco, Atahualpa desfrutava de alta popularidade no norte do império, onde passara a infância e a adolescência. O poderoso exército de Quito era-lhe inteiramente leal, assim como a nova elite recém-ingressada no império. Por sua vez, o Huáscar dispunha de sólido apoio no sul, entre as antigas chefias encaisadas e no seio da etnia Inca. Governador de Cusco durante os últimos 10 anos de reinado do pai, ele manipulava a seu favor o descontentamento da casta sacerdotal e dos chefes tradicionais contra a nova classe do norte. As hostilidades entre os dois pretendentes tiveram início quando Huáscar mandou executar alguns parentes de Atahualpa e lançou tropas contra o norte. Atahualpa resistiu e apoderou-se de Cajamarca. Preparava-se para avançar quando a notícia da aparição de indivíduos estranhos, vindos do mar, se espalhou pelo Império convulsionado. Era abril de 1532. Os espanhóis trocaram informações com os nativos, ostentando suas armaduras, arcabuzes e vinho. Os incas, orgulhosos de sua civilização, mostraram suas riquezas e confirmaram a existência de ouro, prata e pedras preciosas. Francisco Pizarro voltou ao Panamá, levando artefatos de ouro, prata e tecidos indígenas e também algumas lhamas e vários jovens incas destinados ao serviço de intérprete. Pizarro seguiu para a Espanha para obter autorização e recursos para a invasão do Império Inca. Diante da corte do rei espanhol Carlos V, Pizarro descreveu os esplendores do Peru, garantindo que suas riquezas superavam as encontradas por Hernán Cortés no território dos astecas. Em 26 de julho de 1529, a rainha autorizou Pizarro a conquistar e explorar as riquezas do Peru, nomeando-o governador e capitão-geral. Em setembro de 1532, já na costa do Peru, Pizarro fundou o primeiro estabelecimento espanhol denominado de San Miguel de Piura. Possuía uma força militar de 62 cavaleiros e 106 infantes para conquistar o Império Inca. Atahualpa e Huáscar foram avisados da chegada dos espanhóis desde os primeiros dias. O serviço de correio dos Incas era eficiente e rápido. O Império possuía 40 mil quilômetros de estradas, além de pontes suspensas que ligavam a capital Cusco às populações do litoral, das montanhas e também dos vales. Por elas circulavam os chasquis, que eram mensageiros do imperador que, se revezando, permitia que uma mensagem percorresse 250 quilômetros em um único dia.
Os movimentos dos espanhóis foram vigiados pelas autoridades incas, que lhes enviaram numerosos emissários. Os espanhóis não se valeram, portanto, do elemento surpresa, como alguns afirmam. Aquele punhado de homens brancos e barbudos não pareceram perigosos a Atahualpa e o Huáscar, que estavam inteiramente ocupados em se combater mutuamente e possuíam cada um milhares de soldados. É possível que a chegada dos espanhóis possa ter sido interpretada como uma intervenção sobrenatural e que os sacerdotes de Cusco tenham mesmo evocado o velho mito de Viracocha, o deus andino que, dizia-se, voltaria ao Império Inca pelas ondas do mar para fazer reinar a justiça e a paz. Seja como for, o Huáscar buscou obter a aliança dos espanhóis. Enviou embaixadores a Pizarro, que deles ouviu palavras estimulantes, ainda que ambíguas, e interpretadas como promessa de apoio e riqueza. Isso no momento que os espanhóis se preparavam para lutar contra Atahualpa. A aliança com o Huáscar facilitou o deslocamento de Pizarro, que cruzou a vertente ocidental da cordilheira sem encontrar a menor resistência. Em 15 de novembro de 1532, Pizarro adentra a cidade de Cajamarca. Pizarro enviou um convite a Atahualpa, acampado nas imediações, para um encontro na praça de Cajamarca. Era a ocasião que o chefe inca esperava para se livrar daqueles estrangeiros, que, do seu ponto de vista, eram mais incômodos do que perigosos. Na manhã do dia 16 de novembro, Atahualpa, vestindo o traje cerimonial e sentada em um trono em uma liteira, foi levado até o local combinado. Não estava armado e acreditava que sua presença causaria uma forte impressão e amedrontaria os espanhóis. Ao chegar à praça, foi recebido apenas pelo padre Vicente Valverde, que, por meio de um tradutor, exigiu que o Inca e seu séquito se convertessem ao cristianismo e se submetessem ao rei espanhol, ameaçando a fogueira se recusasse. Atahualpa recusou-se e jogou no chão a Bíblia oferecida pelo padre. Foi o pretexto para o ataque dos espanhóis. Pizarro ordenou abrir fogo e a entrada em combate da cavalaria e dos cães. O pânico apoderou-se dos incas, cuja retirada estava bloqueada. Um grupo de abnegados súditos comprimiu-se em torno de Atahualpa, formando um escudo com seus corpos. O Inca, contudo, foi arrancado de sua liteira e arrastado para o Templo do Sol, onde os espanhóis estavam entrincheirados. Em troca da liberdade de Atahualpa, Pizarro exigiu ouro e prata em quantidade para encher todo o grande aposento do templo. A captura de Atahualpa não interrompeu a guerra entre os dois irmãos. O exército do norte continuou a luta e avançou vitorioso em direção ao sul. Algumas semanas mais tarde, ele entrou em Cusco e aprisionou o Huáscar. Seguiu-se a terrível vingança dos partidários de Atahualpa contra os aliados de Huáscar. A múmia de Tupá Yapanqui, venerado ancestral de Huáscar, foi profanada e queimada. Centenas de homens, mulheres e crianças foram mortos e seus cadáveres foram lançados às aves de rapina. A velha nobreza cusquenha da cidade de Cusco, obviamente, foi extinta sem que os vencedores se dessem conta do perigo dos invasores estrangeiros. No início de 1533, o Império Inca havia reunificado, mas a unidade imperial era mais aparente do que real, já que o imperador se encontrava em poder dos espanhóis. O Huáscar era prisioneiro de Atahualpa e este, por sua vez, era prisioneiro de Pizarro. A situação colocava Pizarro em uma situação de desvantagem militar. Os espanhóis eram um punhado de homens frente ao inimigo vitorioso e que possuía milhares de guerreiros. Pizarro decidiu continuar apoiando o Huáscar, estimulando a rebelião contra o Império, para restaurar o poder a esse chefe inca. Mandou seu irmão ao sul para buscar aliança com os chefes incas e obteve a fidelidade dos poderosos Huanca, além de outras etnias menores. A aliança hispano-huanca teve importância considerável na sequência dos acontecimentos e decidiu, em grande parte, o destino do Império e da conquista espanhola. Paralelamente,
os espanhóis estimularam a rebelião dos Yanoconas ou Iana, espécie de escravos selecionados entre prisioneiros de guerra para servir a elite inca. Esse grupo servil em expansão tentava se aproveitar da desordem geral para se levantar contra seus senhores. Organizados em grupos errantes, os Iana, sem ligações tribais, disseminaram-se por todas as regiões, eliminando de passagem os símbolos e representantes da autoridade estatal. Grande número deles se uniu aos espanhóis. As atrocidades cometidas pelos Ianas desestruturaram a sociedade inca e contribuíram para a queda do império. Francisco Pizarro recebe a notícia que o Huáscar fora assassinado por ordem de Atahualpa, um episódio ainda pouco esclarecido pelos historiadores e que poderia até ser mais um boato entre tantos espalhados naquela região. Uma fake news, portanto, não é, pessoal? O corpo de Huáscar nunca foi encontrado e sequer existe um relato confiável de seu assassinato. Francisco Pizarro, em contrapartida, organizou uma corte judicial onde acusou Atahualpa de ter cometido 12 crimes, dos quais os mais importantes foram praticar a idolatria, o fratricídio, que foi o assassinato de seu irmão, e ter se rebelado contra o reino de Espanha. Diante da condenação de ser queimado vivo na fogueira, Atahualpa aceitou a proposta do padre Valverde de diminuição da pena se concordasse ser batizado. Um tremendo de um engodo, tá, pessoal? Pois após o batismo ele foi garroteado, ou seja, ele foi morto por estrangulamento no dia 26 de julho de 1533. Em novembro daquele ano, Pizarro chegava diante de Cusco, a capital do Império Inca. O jovem Manco Inca, meio-irmão de Atahualpa e de Huáscar, acolheu-o às portas da cidade, mas ainda foram necessários mais 2 anos para que os espanhóis, auxiliados por Manco Inca, pusessem fim aos exércitos dispersos e partidários de Atahualpa. Chegava ao fim a civilização Inca, um dos maiores impérios da América do Sul no período pré-colombiano. Olha, se você chegou até esse ponto da nossa aula, você é bastante interessado e um verdadeiro sobrevivente, e eu agradeço muito por isso. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando os sininhos para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal! Drop the beat.